Opa! Tempo, E aí? Pois é, já faz tempo. faz um tempinho que a gente nos fala, né? Pois é, puxa vida. Consegue me ouvir bem? Consigo, consigo. Tá tranquilo? Eu nunca. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço live que eu nem sei como funciona mais os botões aqui. Ai, ai. Você tinha que saber como que funciona. Brincadeira. Pois é, né? Enfim, Zé, vivendo e aprendendo. vem aprendendo. Vamos, vamos começar, que senão esse papo dura umas 3 horas. Vamos lá. Bom, para apresentar para quem não conhece, Matheus é bacharel em Direito, fundador do IABR, que quem viu a foto de divulgação sabe, eu sou uma negação do inglês, já dito. E participou do parlamento universitário, melhor governador, na minha opinião, Oh, valeu. e membro do Sejuve PR. E se eu for falar o currículo completo, vai levar mais de 2 horas aqui só de currículo. Mas enfim, por que você decidiu Rapaz. direito? Porque eu decidi fazer direito? Nossa. Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que foi meio que por exclusão de cursos, né? Porque quando eu estava lá no ensino médio, eu estudei aqui no Bom Jesus de São José dos Pinhais, eu não gostava de nenhuma outra matéria que não fosse filosofia, história e português, né? Então, nunca fui bem em matemática, nunca fui bem em ciência, nunca fui bem em física, biologia, então, pelo amor de Deus. E, Não. nossa, eu nunca gostei mesmo. Então, meio que o que sobrou era o direito, né? E naquela época a gente tinha muito na cabeça de que, não, né? Ou você se torna advogado, ou você se torna engenheiro ou médico, né? Não entendia que, nossa, a gente tem aí muito mais para ser escolhido, né? Naquela época, então, eu optei pelo direito. Mas, assim, eu confesso que eu cheguei na universidade sem saber exatamente porque eu estava lá, sabe? Foi mais por isso mesmo, foi por exclusão. Você chegou sem saber por que estava lá. Eu tô lá sem saber por que eu tô lá. Basicamente isso. Basicamente isso. É. Mas você teria um jeitão para jornalismo. É. Não pode jogando no ar, assim. Uma voz de locutor que nem essa, vixe. Pois é, o pessoal geralmente fala. Mas não foi sempre que eu tive essa facilidade em se comunicar, não, Milene. Eu acho que por muito tempo eu sempre fui um garoto muito tímido, muito recolhido na minha. Então, até na época que eu decidi fazer direito, eu pensava, né? Putz, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, mas eu não sei me comunicar direito, em vergonha, então eu era extremamente tímido naquela época da minha vida, né? Então foi algo que eu construí com o tempo, sabe? De pouquinho em pouquinho e tal. Porque no começo ali do curso eu não tinha facilidade de comunicar, não. Ok. Quem não te conhece, olha. É. Quem viu os discursos aí, ó. Até Ah, conversa social, que isso. Tô aí, tô aprendendo, tô melhorando. né? De onde que surgiu a vontade de lutar pela causa do meio ambiente? Então, eu acho que isso também foi uma trajetória que eu percorri que me fez entender a importância desse tópico, né? Na verdade, assim, hoje na sustentabilidade engloba, além do meio ambiente, né, as questões sociais e econômicas, né? Mas ali, durante o tempo na faculdade de Direito, por não gostar tanto do direito em si, eu comecei a flertar com outras matérias, como economia, como a parte de teoria de Estado eu gostava, constitucional eu gostava, mas muito fugindo assim nessas matérias mais populares do direito, né? Direito civil, penal e assim por diante. E nesse tempo que eu comecei a estudar,
eu comecei a sentir muita vontade de mudar de área, né? Então, ir para economia, ciência política. E conforme eu ia lendo os clássicos, conforme eu ia estudando, eu sempre quis entender assim como as coisas funcionavam, né? Como o mundo funciona, porque as coisas são do jeito que são. Então, eu cada vez mais comecei a estudar, até que depois de estudar economia, eu comecei a cair em uns tópicos relacionados à sustentabilidade, né? Que sempre falavam que o crescimento econômico é importante, mas o crescimento econômico, da maneira que está acontecendo nos dias de hoje, ele não é sustentável, né? Então, é um desafio que os países europeus têm, os países, Estados Unidos, e eu queria entender, né, exatamente o que era essa tal da sustentabilidade. E eu comecei a estudar e comecei a entender que realmente o meio ambiente ele é fundamental para que a gente tenha uma vida digna de qualidade, né? O meio ambiente, a gente fala geralmente que ele é a base dos dois outros sistemas que a gente tem hoje, que é o sistema econômico e o sistema social, né? Então, tudo isso, tudo que comporta esses dois outros sistemas é o sistema ambiental, né? E sem esse sistema a vida não é possível, sem esse sistema a gente entra em colapso, nossa civilização não acontece, né? Então, sem os serviços ecossistêmicos, sem a chuva, sem o clima, sem as matérias-primas, tudo para, né? Então eu comecei a entender como realmente era importante e comecei então a estudar e tentar entender um pouco mais sobre a questão da sustentabilidade, do meio ambiente e assim por diante. Eu acho que foi mais ou menos isso. É, agora vamos voltar a 3 anos atrás. Uma nota É. mais. Como que foi o processo seletivo do parlamento universitário na tua faculdade e como que foi a experiência no parlamento e como que É. foi ser o melhor governador do estado? Obrigado. Fico até com vergonha, assim. Olha, o processo seletivo, ele foi bem tranquilo, na verdade. Eu acho que é porque o pessoal meio que tinha medo do parlamento, não sabia se tá... Até vamos falar para o pessoal que está entrando aqui que é o parlamento universitário, né? Acho que é importante. O parlamento Sim, universitário é um projeto realizado pela ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde basicamente eles convidam estudantes para serem deputados de mentirinha, vamos dizer assim, simularem, né, a atividade do parlamento. Então, os alunos eles se candidatam, né? As universidades, tem várias universidades participando. Quanto mais alunos se inscreverem, mais cadeiras a universidade tem no parlamento, né? E daí, basicamente, esses alunos selecionados pela universidade se tornam deputados. E conforme a simulação começa, também precisa escolher um governador, né? Então, para estar interagindo com os deputados, os deputados universitários. E nessa brincadeira aí eu fui selecionado, fui votado para ser o governador, né? Então, antes disso a gente fez articulações, eu estava conversando com todas as universidades. Nesse processo, eu lembro que uma das universidades lá romperam com a gente, tentaram enganar a gente. No final, pela Unicuritiba ser a universidade que tem muito essa cultura de participar do parlamento, a gente tinha mais cadeiras, né? Então isso foi algo bom pra gente. E conseguimos, acabaram me elegendo, né? Em troca, eu acho que acho que a oposição pegou a presidência da LEP, eu não lembro exatamente como foi definido os cargos hoje, mas foi bem divertido, assim, todo esse processo e tudo mais. foi legal. E para quem foi assessor de imprensa, caso algum assessor de imprensa, na próxima edição pode se candidatar como deputado, se ainda tiver em uma faculdade. Sim, ainda foi uma faculdade. O parlamento ele acabou tendo alguns anos de pausa, né, principalmente por conta aí da pandemia. E, bom, a gente está em eleição agora, né, para deputado estadual, então acho que eles vão segurar, pelo menos, né, Eu, esse ano. Mas provavelmente ano que vem, eu recebi talvez. coisa e fontes confiáveis. É, Agora, não, perfeito. Então, se tudo der certo, ano que vem vai ter. Como é que é? jornalista não mente. Isso aí.
Então talvez ano que vem tenha a próxima edição. Tô ansioso aí. Nossa, que saudade. Nem que não vão poder participar mais, né? Mas para estar Ai, lá, vendo os novos deputados. pode ir de voluntário lá. É, de voluntário. Vai ser Mas legal. que eu posso ser deputado, então. Ah, Mas e é verdade. Isso aí. E de onde que surgiu a indicação para a cadeira no Sejuve? Então, o Sejuve, então, trazendo para o pessoal, né, mais informações que é o Sejuve é o Conselho Estadual da Juventude do Paraná, né? Então, hoje, o governo do estado do Paraná ele tem uma série de conselhos que ajudam ali, assessorando na criação de políticas públicas. Alguns conselhos são deliberativos, outros são mais consultivos. E o Sejuve é justamente um conselho consultivo em questões relacionadas à juventude, né? Então ele está ali instalado na Sejuve, que é a Secretaria Estadual de Justiça, Trabalho e Família, né? Uma coordenadoria de juventude. E ele é composto por, se eu não me engano, 24 cadeiras, 12 da sociedade civil e 12 do governo do estado. E ano passado, a organização que eu represento, que é o Youth Action Hubs, que é essa ONG que eu coordeno já faz um tempo, a gente se candidatou para estar justamente assumindo uma cadeira no Sejuve, né? E a ideia era que a gente pudesse estar assumindo a cadeira de empreendedorismo, trabalho e renda. Então foi feita uma votação, votaram e escolheram a gente, né? E daí a gente tá lá, lutando aí pela juventude e estamos quase fechando aí um ano de mandato já lá no Sejuve. Nossa, já passou voando. Passou, nossa, muito rápido. Pois é. E como que você vê o pessoal que está se formando se inspirando no que você faz, no que você atua, e principalmente o pessoal do ensino médio, que já Hum. tem sonhos e vê, poxa, eu posso ser esse cara no futuro. Que legal. O que eu posso trazer de sugestão, de conselho? Dá Pode uma falar de, tudo, quase uma hora. dá uma Pode falar. de tiozão aqui, né? Abre o coração. Olha, eu acho que é, nesses últimos anos, por conta do IA, né, questão que eu faço parte, a gente tem trabalhado com muitos jovens, né, conversado com muitos jovens, e, e o que eu tenho tentado sempre trazer na minha mensagem é que a juventude ela está prestes a enfrentar uma série de desafios que são fruto do nosso momento de sociedade, sabe? Então, assim, eu falo isso, o pessoal fica um pouco assustado, fica ansioso, mas a ideia não é, né, assustar as pessoas, mas, assim, é dizer que hoje, por exemplo, a gente está passando por uma crise ambiental nunca vista antes na história da raça humana, né? E isso fruto aí, poxa, do nosso modelo econômico, que trouxe uma melhor qualidade de vida, mas também trouxe uma série de efeitos negativos para o planeta, né? Então, nessa busca de recursos naturais, da utilização dos serviços ecossistêmicos, e por conta disso, cada vez mais a gente entra nessa crise ambiental, que tem uma série de reflexos, né? A gente pode falar, por exemplo, de mudanças climáticas, a gente pode falar, por exemplo, de desmatamento, falta de chuva. Acho que, bom, todo mundo aqui que está assistindo provavelmente, em algum momento, né, teve que passar pelo racionamento de água, né? Então, que foi algo que impactou muito aqui no Paraná, né? E o racionamento de água não só impactou a gente na hora de tomar banho, né, e tal, lavar a louça, mas também o Lava agro, lavar roupa, mas também o agro paranaense que não pôde, teve uma baixa de exportação justamente por falta de chuva, né? Então isso também é um outro reflexo. Sem falar também, né, hoje dos desafios relacionados à questão social. Então a gente está vendo uma concentração de riqueza em um número muito pequeno de pessoas, como nunca visto antes também na nossa sociedade. Então a gente tem aí um nível de desigualdade crescendo
crescente, e isso gera uma série de problemas, né? Então, justamente a questão da pobreza, justamente a questão de revoltas, questões de aumento de criminalidade. Então, uma coisa acaba puxando e levando a outra, né? Então, também a gente está, poxa, sem falar da questão política que a gente vive hoje, da polarização, que também é um efeito disso, falta de emprego, né, a modernização também do trabalho. Então, hoje, pô, as pessoas cada vez mais estão sendo substituídas por robôs, as pessoas estão cada vez mais tendo que trabalhar de casa, perdendo emprego. Então, assim, agora a gente também está aí prestes a entrar numa próxima recessão global, né, que vai trazer um monte de dificuldades. A guerra na Ucrânia, meu Deus do céu, quase esqueci a guerra na Ucrânia. Então, assim, a gente está vivendo uma série de desafios que geralmente acontecem nos ciclos naturais do planeta Terra, da sociedade, né? Então a gente tem momentos de prosperidade, riqueza, e a gente tem momentos de crise. E a gente está passando por um momento de crise, né? Tá ainda no começo. E eu trago isso para os jovens, eu trago isso para as pessoas que geralmente me escutam, como uma necessidade, então, da gente se mobilizar, uma necessidade da gente preparar um novo momento da sociedade que a gente quer viver no futuro, né? Construir essa nova sociedade. Daqui muita gente me chamar de revolucionário, né? Não, gente, não é nada disso. Mas assim, a ideia é que a gente tem uma série de desafios, uma série de questões que precisam ser resolvidas, de um modelo de sociedade que não está mais funcionando, e a gente precisa de pessoas que vão criar essas soluções, que vão estar aí na linha de frente, como políticos, como empreendedores, como empresários, como pais e mães. Então o que eu falo justamente para esses jovens se prepare para esse momento, né? Então nos ajudem a trazer essa transformação, nos ajudem a não mudar o mundo, porque eu acho que é muito difícil a gente mudar o mundo, né? É algo que está muito distante da nossa realidade, do nosso dia a dia, mas fazer parte da movimentação desse mundo, né? Então, ser agente de mudança. Então, geralmente é esse o meu conselho. Se preparem para esse momento que está para chegar. Então, busque uma série de soft e hard skills que vão te ajudar a ter resiliência nesses momentos. Entenda que muito provavelmente você não vai ter um emprego pro resto da sua vida, que você vai ter que trocar, então você vai ter que ser flexível nesse sentido, que você vai ter que estar preparado para fazer uma coisa totalmente diferente do que você nunca fez, que vão ter momentos de grande dificuldade, de racionalização, provavelmente, e que a gente precisa, então, de pessoas aí para estar ajudando a solucionar esses desafios. Então, a minha sugestão, que acaba tendo uma carga um pouco mais pessimista, né, no sentido de que a gente vai passar por um momento difícil, é que a juventude ela esteja pronta para isso, que ela se arme para passar por esse momento, né? Então é basicamente isso. É uma mensagem um pouco mais pessimista, né? Não é Mas assim, realista. é realista. É realista. Mas assim, eu acredito que todas as mudanças elas têm esse momento, né? De realmente mudanças para algo melhor, né? Esses momentos de virada de chave, onde a gente vai ter que passar por momentos de dificuldade para viver algo melhor. E eu acho que a nossa geração ela vai ser protagonista dessa mudança, como por exemplo os nossos bisavós foram lá, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria, todos eles tiveram esses desafios. Toda geração tem um desafio que ela tem que enfrentar. E eu acho que a nossa geração tem esse desafio, que é justamente a crise ambiental, a crise social e as crises relacionadas à democracia que a gente vive. A gente precisa de pessoas que vão ajudar a solucionar esses problemas. Eu acho que a minha sugestão seja mais, estejam preparados para esse momento e nos ajudem a buscar essa nova sociedade, esse novo momento. O pessoal, principalmente órgãos públicos, aderindo à Agenda 2030. Como é que é o processo? Como que você vê assim? Ah, entendi. Então,
Só para contextualizar, existe muita confusão, né, com relação à Agenda 2030 e até por questões políticas e assim por diante. Mas o que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é basicamente um plano de ação com 17 objetivos e 169 metas, que tem como objetivo implementar o desenvolvimento sustentável no mundo. Né? O que é o desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que busca satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras também satisfazerem suas necessidades. Então, o desenvolvimento sustentável ele busca conciliar o crescimento econômico e o desenvolvimento social com a preservação do meio ambiente. E a Agenda 2030 foi uma primeira grande agenda internacional que foi criada pelas Nações Unidas. Então, quando a gente fala das Nações Unidas, parece que é um ente distante, lá em algum lugar que... Mas as Nações Unidas nada mais são do que vários países em conjunto criando algo, né? Quando eu falo das Nações Unidas, eu quero dizer 169 membros, Estados-membros, que participaram da criação dessa agenda. Então foi uma agenda que, para a criação dela, teve muito debate, teve muitos pontos de vista diferentes sendo tratados ali, de todos os tipos de países possíveis, países que são democracias liberais, países que não são, países norte-americanos, asiáticos, e todos eles chegaram a um acordo que seriam justamente esses 17 objetivos 169 metas para implementar o desenvolvimento sustentável no mundo. Né? E eles falam que quando a gente implementar esses objetivos, a gente vai estar perto de ter um desenvolvimento mais sustentável, então vai diminuir todos esses problemas sociais, ambientais e econômicos que a gente vive hoje. Feita a contextualização, justamente os países eles teriam até 2030, que daí vem o nome Agenda 2030, para implementar essa agenda. Né? E hoje, Milena, sinceramente, eu acho que a gente está muito distante de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão na Agenda 2030. E assim, algo que dificultou muito esse processo foi justamente a pandemia, né? Porque a pandemia trouxe uma série de complicações na questão da saúde, educação, igualdade de gênero, desenvolvimento econômico. A gente teve uma série de pessoas que perderam emprego, então assim, a gente estava progredindo relativamente bem, né, em alguns países, principalmente países desenvolvidos nesse sentido, mas por conta da pandemia, é como se a gente tivesse voltado lá para o começo, de volta. E 2030 está quase aí, né? Então, então, assim, eu acho que hoje a gente está bastante longe de implementar a Agenda 2030, né? Principalmente no nosso país. Hoje o Brasil ele é um dos países que menos se engajam na implementação dessa agenda, né? Até por uma questão ideológica, política do nosso atual presidente, que acha que a Agenda 2030 é uma agenda demoníaca, uma agenda comunista, e de fato faz de tudo para que ela não avance, né? Então, eu acho que é uma falta de leitura do documento, de entender o que e de conversar com as Nações Unidas, porque não é nada disso, né? A gente sabe que é uma agenda que quer buscar o fim da fome, redução da pobreza, diminuir as desigualdades, proteger o meio ambiente, mas infelizmente a gente acaba tendo essa resistência, né? Então acho que, de maneira geral, resumindo, Milênio, acho que hoje a gente está bem longe de fazer acontecer, de implementar a Agenda 2030. Agora nos diga quando você vai ser o governador de estado. Olha, como Deus quiser. Se for para você um dia, eu vou ser. Eu confesso que a experiência do parlamento universitário como governador universitário foi muito boa. Eu gostei. E queria ter a oportunidade de fazer como governador de verdade, né? Mas eu acho que, assim, na política, as coisas não são tão planejadas assim, né? Acho que é muito o acaso, muito de você estar ali, sei lá, militando como agente político, ou na política partidária, ou em uma organização mesmo, e as coisas te levam até você chegar a ser governador, a ser presidente. E eu acho muito legal isso. Eu tô lendo um livro agora do Fernando Henrique Cardoso, nosso antigo presidente da República,
E é muito interessante a história do Fernando Henrique Cardoso, porque o FHC ele era a última pessoa que imaginava que seria presidente do país, né? Principalmente porque ele era um professor universitário, ele não tinha perfil de político, né? Mas uma coisa levou a outra e ele chegou lá. Então ele começou como professor, depois ele virou dirigente partidário, depois ele virou suplente de senador, depois ele se tornou senador, depois ele virou ministro e até que ele virou presidente. Então, por isso que eu falo, assim, na política é tudo muito imprevisível. Imprevisível não, mas qual é a palavra? Acontece. Se for para acontecer, se for da vontade de Deus, tamo aí. E agora o principal. E qual conselho você deixa para quem quer ser um Matheus Falasco? Meu Deus do céu. Não, para não Olha, passar de 2 horas, é só para resumir na pessoa. Profissionalmente, porque comunicação profissionalmente, é tá, difícil. tá. Olha, profissionalmente falando, o que eu faço hoje? Eu sou diretor de uma ONG e eu sou consultor empresarial, né? Então, para as pessoas, eu acho que talvez a ideia de ser diretor de ONG seja mais interessante para o público que está assistindo a gente. Ou não, né? Enfim, vou falar das duas possibilidades. Se Ou alguém quer se seja, tornar. É, olha, eu acho que assim, para ser diretor de uma ONG, você tem que criar uma ONG. Né? Então, para as pessoas que querem, de alguma forma, trabalhar no setor, na sociedade civil, no terceiro setor, que a gente chama, como uma ONG, que acaba sendo uma organização não governamental, que não visa o lucro, mas de alguma forma prestar algum tipo de serviço específico para a sociedade, que o poder público não dá conta, né? Como, por exemplo, questão social, de educação, questão de capacitação, de emprego, enfim, N coisas que as associações podem estar fazendo. A minha sugestão é que vocês, de fato, primeiro entendam, né, o que move vocês, né, o que está no coração de vocês, que faz o coração de vocês bater mais forte, e qual o problema que vocês querem ajudar a resolver, né? Eu acho que a Agenda 2030, os ODS lá são um bom ponto de partida, né, porque eles mapeiam uma série de desafios sociais, ambientais e econômicos. Então, por exemplo, lá, tem o desafio fome zero, então acabar com a fome. Esse é um desafio que de alguma forma se conecta com você. Então, depois que você entender qual desafio você quer ajudar a resolver, a ideia, o próximo passo é você criar um projeto, né? Então, o que você vai fazer nesse projeto? Como que você vai ajudar, de fato, a reduzir a fome, né? Então, você precisa entender o que você quer fazer, quais são as atividades do seu projeto, por que você está fazendo isso, e daí você recruta uma banda de louco para te ajudar, uma galera que pensa parecido com você, né? E vai tendo experiências, vai aprendendo como é que faz os projetos, as atividades, até um dia você realmente criar uma ONG, formalizar uma ONG que tem todo o processo jurídico, né? E daí, então, se tornar o diretor de ONG. E como consultor empresarial, eu trabalho com uma vertente focada em sustentabilidade também, né? Então, na ONG, a ONG que eu coordeno, ela traz essa proposta de trabalhar com sustentabilidade, mas educação, né? A gente educa jovens e capacita jovens para se tornarem lideranças para a sustentabilidade. Já o meu trabalho, eu ajudo empresas a se tornarem mais sustentáveis. O que isso significa? A gente ajuda as empresas a diminuírem qualquer tipo de risco social e ambiental e de governança que impede elas de se tornarem perenes, ou seja, de existirem por mais tempo. Então, nesse processo, e como é que eu caí nisso aí? Foi por conta da minha atuação na ONG, né? Então, passei a ter umas experiências lá na ONG, que me levaram a conhecer uma mentora minha que me convidou para estar trabalhando hoje nessa consultoria. Então, assim, se você quer de alguma forma atuar com isso, eu sugiro que estude sobre a temática, procure as principais empresas, consultorias que trabalham nessa área hoje, busque se capacitar, esteja em projetos sociais também, e aplique para vagas nesse sentido, sabe? Então, de maneira resumida, é isso. pois é. Eu sei de você, mas É, a maioria aqui talvez não saiba.
Por que que você começou direito e foi fazer intercâmbio aonde você foi? Eu não vou Hum, contar. Você que conte. Você que foi então, ver. então, o direito é aquilo que a gente falou no começo, né? Eu acabei indo pro direito, porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer naquele momento da minha vida. Eu gostava de história, filosofia e português, e o direito era o que mais me aproximava dessas temáticas, né? Chegando na universidade, eu passei a ter várias experiências, participar de grupos de extensão. Ó, uma coisa que eu sempre falo, se você está na universidade, não perde a oportunidade de participar desses grupos. A universidade não é só ir para aula. Eu sei que tem pessoas, tem jovens que não conseguem, tá tudo bem, né? Porque tem que trabalhar, estudam, tudo bem, gente, tudo bem. Mas assim, a universidade, além disso, é projeto de extensão, pesquisa, enfim, movimento estudantil, né? E eu tive a oportunidade de participar de tudo isso na universidade. Isso abriu muito minha cabeça, minha mente para tentar várias coisas diferentes. Então, tem uma sugestão: procurem essas atividades, porque essas atividades, além de darem horas complementares, elas te ajudam a entender o que você gosta de fazer, né? E te ajudar a buscar algo para o teu futuro. Então, por conta dessas experiências, eu acabei tendo a possibilidade, passei lá no processo seletivo da Unicuritiba para fazer o mestrado para fazer intercâmbio fora do país, né? Então eles têm um convênio lá específico com a Universidade de Lisboa, com umas outras universidades também. Geralmente as universidades têm, tá, pessoal? Eu sei que a PUC tem, eu sei que o Uninter tem, o Unicesumar. Então procure, né, a direção da universidade de vocês para perguntar se tem esses programas de intercâmbio. Mas enfim, passei e daí disso eu fui para Lisboa em 2018, no segundo semestre de 2018. E, pô, já foi uma experiência assim transformadora. Foi algo muito bacana. Lá eu consegui estudar matérias que eu gostava mais, e entender que eu não queria mesmo direito. Então fui no intercâmbio para a Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, mas não estudei direito. Estudei economia, política internacional. Mas enfim, conheci pessoas do mundo inteiro, né? Porque a Universidade de Lisboa recebe alunos de toda a Europa por causa do programa Erasmus que eles têm. E, então assim, foi uma experiência muito válida. E eu fiquei lá em Lisboa por um semestre. Estava pensando seriamente em ficar por lá, transferir a universidade para lá, mas eu voltei para o Brasil porque eu tive a oportunidade de iniciar essa ONG que eu falei já aqui. Então, em 2019, eu voltei para o Brasil para iniciar essa ONG, e por isso que eu não continuei lá em Lisboa, né? Então, mas a experiência foi muito válida. E se eu não tivesse para Lisboa, provavelmente eu não teria sido chamado para trazer esse projeto para o Brasil, né? A ONG para o Brasil. Então, foi algo bem interessante, algo bem bacana. É, é porque eu falei isso, perguntei isso porque, né? Eu já tinha feito o trabalho lá atrás, e pedi pra você me ajudar. Daí, por isso que me refrescou na memória. E o que você falou tá válido. Procure projeto de extensão, mas não se sobrecarregue com tanto projeto de extensão. Não sobrecarregue. Esse é um ponto importante. Pesquisa, dois projetos de extensão, tem o blog, tem o estágio, tem o TCC. Cuidado para não estar inserido em vários projetos aí e não conseguir. Exatamente. Ainda bem que tem uma semana de folga, mas semana de prova, é semana de folga. Se você é bom Exatamente. aluno, estuda e tira 10, é semana de folga. Consegue botar as coisas em ordem. Exatamente. Tire boas notas também na universidade, porque se quiser fazer um mestrado, ó, você que está assistindo aí e quer fazer um mestrado fora do país, muitas Igual universidades elas te aceitam se você tiver nota boa. Então tire nota boa. Foque em igual tirar notas boas. aí, né? Igual Oi? alguém aí, Não, igual as minhas notas não foram boas. As minhas notas eram tá. medianas.
Você é mediano, né? Em nota, as minhas notas eram medianas. Infelizmente, eu não me esforcei tanto. É, mas me conte, sua realização mais recente? Poder cursar alguma coisa na Ah, medicina? o mestrado? É, Então, é, não vai. não vou. Decidi não ir. Decidi não ir. Bom, deixa eu contextualizar o pessoal. Alguns meses atrás, acho que no começo do ano, na verdade, eu apliquei para o mestrado na Universidade de Sussex, lá no Reino Unido, né? Já era a segunda vez me aplicando. Eu apliquei uma primeira vez em 2020, não passei nenhum dos mestrados que eu apliquei, fiquei pé da vida. Queria muito sair do país naquele momento, né? E daí, no começo desse ano, tal, tipo, vou tentar de novo, né? Vamos ver. E daí tem essa universidade que ela fica em Brighton, lá no Reino Unido, que é uma parte de Brighton, do Reino Unido. É bem no litoral ali do Reino Unido. Bom, o Reino Unido é uma ilha, né? Então é tudo meio que litoral ali pra ele. Mas eu já tinha ido para Brighton em 2017, quando eu fiquei 2 meses lá estudando inglês. Então já era um lugar assim que tinha uma certa importância para mim, um lugar assim onde eu já tinha tido uma experiência lá. E por acaso, por destino, assim, a universidade tem o melhor programa de desenvolvimento sustentável no mundo, que é a sistemática que eu estudo hoje, é lá. E eu falei, vou aplicar, vamos ver como é que vai ser, né? E para minha surpresa deu certo, fui aceito. Eu recebi a resposta acho que um mês atrás. Só que infelizmente eu não consegui bolsa, né? Então acabou que eu não consegui bolsa completa para estar estudando lá e com a libra do preço que tá, com a inflação que tá lá no Reino Unido, ia ficar muito caro. Não ia poder trabalhar lá porque seria full time, né? Então seria o dia inteiro de estudos. Então não ia dar certo, né? Ia ficar muito corrido, ficar muito puxado, ia ser muito tipo na louca. E eu falei, então. E daí, pô, eu tô vivendo umas coisas aqui no Brasil, acho que o Brasil tem uma série de desafios que eu posso ajudar a solucionar por aqui e tal. E daí eu senti que não era o momento, que eu tinha que esperar mais para ir mais para frente. Daí eu basicamente pedi defer da vaga, que é basicamente adiar, né, a vaga. Então, se Deus quiser, vou tentar, ano que vem eu vou estar indo para lá, em setembro. Né? Vou tentar ir de novo aplicar para as bolsas e vamos ver, né? Se for para ser, eu vou. Se não for também, tá tudo bem. Não tem problema. Mas que peninha! Queria tanto que você fosse, mas já que não dá paciência. Paciente. Não, faz parte. Como se eu quisesse que você fosse embora de vez e não voltasse nunca. Não interprete. Sempre quero ver que amigos meus vão Claro. além. Não, com certeza. Faz parte. Faz parte. É. Então, encerramos por aqui o Pessoas que Inspiram de hoje. Queria agradecer o seu tempo, porque é difícil contatar Vossa Senhoria. Capaz. É bem difícil contatar, mas mais pelo tempo. Agradeço o pessoal que estava assistindo, o pessoal que saiu, agradeço também, sempre é bom fortalecer. O Pessoas que Inspiram sempre é nas segundas-feiras, às 9 da noite, ou quando o entrevistado pode, e é postado nas quartas-feiras, às 11 da manhã no YouTube. E o link está na bio. E o Rock Independente, o outro quadro, é terça e sexta, às 19h30, lá no YouTube. Também o link está na bio. Pode conferir lá. Então, nem todo mundo pensa, é só jornalista que inspira, é só profissional lá da alta que inspira. Qualquer pessoa inspira. Você Com inspira, certeza. outras. E tenho certeza que tem gente que pode estar assistindo que também tem uma profissão, óbvio, e crê que pode inspirar mais pessoas. É só me mandar mensagem e a gente marca uma entrevista. E esse foi o Pessoas que Inspiram de hoje. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Milene, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Tchau, gente. Obrigada!
Tchau.